O nosso bate-papo de hoje, na entrevista 209 do programa Vozes dos Biomas, é sobre um estudo do Instituto Escolhas que forneceu respaldo técnico ao projeto de lei da Política Nacional para a Recuperação da Vegetação da Caatinga, de autoria da senadora Janaína Farias, do PT Ceará, que já foi aprovado no Senado e se encontra na Câmara dos Deputados. Para falar a respeito, recebemos como convidado o advogado Rafael Giovanelli, que é gerente de pesquisas do Instituto Escolhas, especializado em bioeconomia e recuperação da vegetação nativa, e é mestre e doutorando em Direito e Desenvolvimento pela FGV. Rafael, obrigada pela participação no programa Vozes dos Biomas, que trata hoje da Caatinga, do encaminhamento de um estudo, que prevê uma política nacional para a recuperação da vegetação do bioma. Eu gostaria que você nos contasse quais são os principais aspectos levantados no estudo, e quais são os próximos passos também, com relação à própria política que está tramitando no Congresso Nacional. Oi, Sucena, eu que agradeço em nome do Instituto Escolhas o convite, é uma alegria falar no programa Vozes dos Biomas, uma alegria estar aqui. Então, de forma bem objetiva, o nosso estudo identificou 1 milhão de hectares que podem ser recuperados na Caatinga. São áreas que estão nas áreas de preservação permanente, nas reservas legais dos imóveis rurais. A recuperação dessas áreas precisa de um investimento de 15 bilhões de reais, mas o retorno, a receita que a gente pode conseguir recuperando essas áreas é de 29,7 bilhões de reais. Então, 2 vezes mais do que investimento, vale a pena do ponto de vista financeiro e também do ponto de vista ambiental. Ao recuperar essas áreas, a gente protege os recursos hídricos de um bioma que é um bioma que está num processo de desertificação, então é muito importante a gente proteger a água da Caatinga, e a gente também remove carbono da atmosfera. São 700 milhões de toneladas de carbono que a gente remove da atmosfera. Além disso, a gente gera 465 mil novos empregos e produz 7,4 milhões de toneladas de alimentos, entre frutas, verduras, legumes. Então, recuperar a Caatinga vale a pena do ponto de vista ambiental, social e econômico. Esse estudo ele ajudou a embasar um projeto de lei, que é o projeto de lei 1900 de 2024, da senadora Janaína Farias, que foi aprovado no Senado no final do ano passado e agora está tramitando na Câmara dos Deputados. Rafael, no estudo consta que 1 milhão de hectares desmatados precisam urgentemente ser recuperados. Eu gostaria que você pudesse já referenciar um pouco aonde fica, essa localização desse local mais prioritário. Legal. O critério que a gente usou para selecionar essas áreas, Sucena, foi o Código Florestal. Então, a gente olhou para as áreas de preservação permanente, que são áreas que têm uma função ecológica importante. Por exemplo, as matas de beira de rio, que elas protegem os rios dos assoreamentos, elas ajudam a percolar a água da chuva para garantir que os mananciais fiquem abastecidos, elas garantem um fluxo gênico, nas nascentes também. Então, essas áreas são áreas de preservação permanente, conforme a definição no Código Florestal, e as reservas legais, que são porcentagens dos imóveis rurais que precisam, por lei, ter vegetação nativa preservada. Essas áreas elas estão espalhadas por todos os estados do bioma, A Caatinga pega vários estados do Nordeste, mais o norte de Minas Gerais. Então, são áreas que estão, por exemplo, no interior da Bahia, que estão no Piauí, estão em Pernambuco, estão no Ceará. E aí, no Ceará, a gente fez um estudo mais detido, a gente está trabalhando uma política para o Ceará, que a gente pode falar mais aí ao longo do programa. E um ponto que você destacou foi a questão da segurança alimentar, que é prioritária, Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse recorte do estudo, e dentro da configuração que a gente tem do semiárido, da preocupação, da desertificação também. Eu acho que tem 2 elementos importantes em relação à segurança alimentar. Uma é a alimentar propriamente dita,
e outra é a relação da segurança alimentar com a segurança hídrica, né? Então, eu vou falar primeiro da segurança alimentar. Parte das áreas de preservação permanente, principalmente quando estão em assentamentos rurais, elas podem ser restauradas por sistemas agroflorestais, né? Então, são sistemas que combinam, né, a produção de alimentos com a recuperação por meio de espécies nativas não alimentícias, né? Então, ao se recuperar essas áreas nesse sistema agroflorestal, a gente conseguiria recuperar as áreas, né? Então, resgatar aquela função ecológica que a área de preservação permanente tem, de proteger as beiras dos rios, garantir que a água da chuva infiltre no solo e, ao mesmo tempo, produzir alimentos, como frutas, né, legumes, hortaliças. Então, nosso estudo mostra que é possível, com espécies nativas da caatinga, como o umbu, por exemplo, produzir alimento, feijão, milho, abóbora, café, banana, vários tipos de banana, enfim, limão, os mais diferentes alimentos, recuperando essas áreas que são de preservação permanente. Tendo em vista que a gente tem a questão do Brasil também é signatário, né, da Convenção da Desertificação, e a gente vê também essa savanização da Amazônia, enfim, tem toda uma conjuntura, né, que leva a esses extremos, né, o El Niño, Laninha, né, a emergência climática. Como é que vocês estão lidando com essa questão da mitigação e adaptação dentro desse escopo, né? Uhum. Não, excelente pergunta, Sucena. A caatinga o único bioma exclusivamente brasileiro, né? O mais brasileiro dos biomas, é também o mais ameaçado, ou talvez o ameaçado de forma mais severa pelas mudanças climáticas. Então, a caatinga é um bioma semiárido, que tem períodos de seca muito intenso, né? Tem um regime hídrico com baixa quantidade de água, e com as mudanças climáticas se intensifica um processo de desertificação, ou seja, o bioma vai deixando de ser semiárido e passando a ser árido, e já tem pessoas que dizem, inclusive, que é até mais degradado do que o árido, né? Porque o bioma árido, os biomas desérticos, eles ainda têm, né, uma biologia, tem uma biodiversidade que a caatinga degradada sequer isso tem. Então, é um deserto mais empobrecido do que o deserto, é algo muito grave. Tem números diferentes que mostram que 13% do bioma já estaria em processo acelerado de desertificação. Tem um dado do Ministério do Meio Ambiente que diz que 62% das áreas do Brasil em processo de desertificação estão na caatinga, e o CEMADEM e o INPE, o ano passado, identificaram uma área que já foi constatada no norte da Bahia como uma área que já se desertificou. Então, tudo isso é muito grave, né? O que a gente pode fazer para lidar com essa situação? Mitigar, em primeiro lugar, as mudanças climáticas, né? E um dos principais instrumentos, um dos principais remédios para se mitigar as mudanças climáticas é justamente recuperar vegetação nativa, porque ao recuperar a vegetação nativa, a gente captura carbono da atmosfera e com isso a gente reduz o impacto, né, a diversidade das mudanças climáticas. Por isso, o nosso estudo constatou, né, identificou que a restauração desse 1 milhão de hectares, ele remove da atmosfera 700 milhões de toneladas de carbono. Mas, além disso, tem a questão do impacto hídrico, né? A desertificação do semiárido, da caatinga, significa menos água para as pessoas. Então, é menos água para a agricultura, é menos água para beber, é menos água para as atividades econômicas. E, ao recuperar as áreas de preservação permanente, que são áreas nas beiras dos rios, que são áreas de nascente, a gente, com isso, ajuda também a preservar a água nesse processo de desertificação. Você falou do Ceará. Eu gostaria que você falasse desse recorte, né? O que se traz de informação a respeito desse recorte do estudo? A gente foi olhar para o Ceará, porque o Ceará é um estado símbolo da caatinga. 90% do território do Ceará é caatinga e é um bioma que predomina em todos os municípios, né? Então, a gente foi olhar para o Ceará. E a gente foi olhar para os assentamentos da reforma agrária no Ceará, justamente porque os assentamentos da reforma agrária permitem a restauração, né, por meio desses sistemas agroflorestais em que a gente consegue
consorciar produção de alimento com recuperação florestal. E aí, no Ceará, a gente identificou mais de 15 mil hectares de áreas de preservação permanente nos assentamentos rurais, né, federais e estaduais que estão no estado. A recuperação desses 15 mil hectares, ele produz 3,66 milhões de toneladas de alimentos e gera 66,4 mil empregos, removendo 2,5 milhões de toneladas de carbono da atmosfera, né? O investimento para recuperar essas áreas nos 3 primeiros anos, de 317 milhões de reais, mais ou menos 100 milhões de reais por ano. Dá para recuperar. Existe dinheiro público para isso. No final do ano passado, o Banco do Nordeste aumentou os valores disponíveis para recuperação ambiental no Nordeste como um todo, e tem 100 milhões de reais disponíveis no banco para fazer esse tipo de atividade. Então, é possível fazer projetos para recuperação dos assentamentos no Ceará com dinheiro público para recuperar essas áreas, gerando alimento produzindo alimento e gerando emprego, né, num processo que é bom para todo mundo, para o meio ambiente, para a economia e para a sociedade. A gente está chegando aos momentos finais, Rafael. Eu gostaria que você pudesse falar, assim, no aspecto de política, de gestão, né, o que falta para ser aprovado, né, na tramitação no Congresso, e para a implementação ser algo muito burocrático. Então, assim, após a aprovação, a gente sabe que tem todo o aspecto de implementar, né? O que seria, vamos dizer assim, o maior desafio nesse aspecto? Não, o projeto de lei 1900 de 2024, da senadora Janaína Farias, é um projeto bastante positivo, que ele prioriza a restauração da caatinga. Quando ele sendo aprovado, a caatinga vai ser o primeiro bioma a ter uma política nacional de restauração, o primeiro bioma brasileiro com uma política nacional de restauração. Ele incentiva e ele cria instrumentos para a restauração da caatinga. Então, ele prevê um programa de restauração da caatinga, ele prevê os planos de combate à desertificação, ele estimula a capacitação das pessoas para que elas possam trabalhar, né, nas frentes de trabalho que vão lá plantar, né, a vegetação para recuperar as áreas. Ele prevê o uso da comunidade local, o emprego da comunidade local nessas atividades de restauração. Então, é um projeto de lei bastante positivo, como eu falei, o primeiro projeto de lei para um bioma ter uma política própria de restauração. Então, é um projeto de lei bastante positivo. Ele foi aprovado no Senado, agora ele vai tramitar na Câmara dos Deputados. Se aguarda um despacho do presidente da Câmara para dizer como vai ser a tramitação, porque comissões internas na Câmara dos Deputados, o projeto de lei vai passar. Ele sendo aprovado, ele vai para a sanção presidencial. A gente espera que seja um processo rápido, é um projeto de lei que tem o apoio do governo, então o presidente sanciona e ele vira lei. A partir do momento que ele vira lei, a gente tem incentivos e instrumentos à disposição, né, da sociedade, do poder público, para a gente conseguir avançar com a restauração da caatinga. Aí, a partir desse momento, com vontade política, a gente consegue elaborar os planos, né, capacitar as pessoas, empregar as pessoas e recuperar a área. Então, o projeto de lei é uma etapa importante, mas ele por si só não encerra o processo. Depois disso, tem trabalho dos governos, do governo estadual, dos governos municipais. O projeto também prevê, né, esse trabalho conjunto entre estados, municípios e União. Então, é um passo importante num processo amplo para a restauração da caatinga. Por favor, então, eu gostaria que você fizesse as considerações finais, para a gente também depois acompanhar essa agenda, né, que é bem interessante e, ao mesmo tempo, importante não só para o território, né, no caso do bioma Caatinga, mas para todo o território nacional, para todos os brasileiros. Legal. Bom, primeiro te agradecer mais uma vez, Sucena, é uma alegria estar aqui no programa Vozes dos Biomas, dizer, né, reforçar essa mensagem que a Caatinga é o único bioma exclusivamente brasileiro, é um bioma rico, com muita biodiversidade, que tem espécies que só existem ali.
só existem no Brasil e só existem nesse bioma. Então, ele é um bioma que importa para a biodiversidade, ele importa para as convenções de biodiversidade, ele importa para o clima, ele tem um risco de desertificação, então é um bioma que merece muita atenção para ele ser bem cuidado, né? O projeto de lei 1990, ele contribui, né, para a gente cuidar bem desse bioma, e o Instituto Escolhas está olhando com afinco e trabalhando com afinco para cuidar da Caatinga. A gente tem agora uma cátedra, né, a Cátedra Escolhas de Estudos Econômicos, que tem um olhar específico para a Caatinga, então para dar bolsas para os pesquisadores que estão estudando a Caatinga. Aproveito aqui para divulgar a nossa cátedra e dizer que a gente precisa olhar com cuidado para a Caatinga, e a restauração da vegetação, das áreas de preservação permanente da reserva legal são um remédio importante para a gente combater a desertificação, gerar emprego, alimento e renda para a Caatinga continuar forte. Obrigado mais uma vez, uma alegria estar com você. Gratidão e até uma próxima. Tchau, tchau.